Neste bloco vamos falar sobre um produto promissor e que está em expansão aqui na Serra Catarinense, o lúpulo. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, você, Débora? Tudo certinho. Mariana, o que é o lúpulo? Para quem não conhece, muita gente nem sabe, nem imagina que é usado na cerveja ou que é um ingrediente importantíssimo para a produção de cerveja. Certo, então o lúpulo ele é o ingrediente fundamental para a produção de cerveja, dentre os 4 ingredientes da Lei da Pureza Alemã, que é a água, cevada, fermento e lúpulo. Então, para você fazer cerveja, precisa dessa matéria-prima. E o Brasil ele ainda não produz lúpulo suficiente para abastecer a nossa demanda interna. Aqui na UDESC nós começamos com um projeto. Eu sou aluno de doutorado do curso de produção vegetal. E nós iniciamos esse projeto ano passado e implantamos o experimento aqui no campo. Aqui nós temos 4 variedades de lúpulo e no primeiro ano a gente já obteve uma produção. E com essa produção a gente conseguiu ainda fazer algumas receitas de cerveja. Nossa, bacana mesmo. Mariana, mas indifere dessa terra para outra localidade, ou como que é essa terra aqui na Serra Catarinense, especialmente essa aqui que tem esse cultivo diferente dos Estados Unidos, fora do Brasil, ou de repente ali no Rio Grande, no Paraná, não é? Certo. O que a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas que não se pode produzir lúpulo no Brasil. Porque o que a gente sempre estuda é que o lúpulo ele só pode ser cultivado nos paralelos 33 ao 55 das latitudes, né? Então aqui nós não estamos nesse paralelo. Então todo mundo falava, não se pode produzir lúpulo no Brasil, porque a gente não vai ter as quantidades de horas de sol suficiente para a planta florir. Porque o lúpulo ele precisa de quantidades de luz, para depois, na hora que os dias começam a diminuir, a planta entrar na floração. Então o que se falava é que o Brasil ele não obtinha essas condições climáticas, as condições geográficas, né? E nós estamos quebrando esse paradigma, porque a gente está conseguindo produção em Lages, no Paraná, até em Brasília. Então sim, é possível produzir lúpulo no Brasil. Com certeza. Quando você fala em lúpulo, e esse projeto, como que surgiu a ideia? Alguma demanda importante? Esse projeto, na verdade, eu tive a ideia dele em 2013. Eu conversei com o professor Léo Rufato, que hoje é o meu orientador, e na época era uma coisa assim que não se dava tanto valor em 2013. E quem sempre me incentivou foi o meu irmão, que ele é cervejeiro. E ele sempre falava, Mariana, você tem que pesquisar lúpulo, porque o lúpulo a gente não produz no Brasil, é 100% importado. E tem boa ideia. E aí veio a ideia agora ano passado, de começar a fazer o doutorado, e conversei com o professor Léo Rufato. Compramos a ideia e estamos aí com o projeto há um ano. Muito bacana. Falando um pouquinho desta produção, dessa plantação aqui, especialmente essas aqui que a gente está olhando. Então essa é a plantação nós iniciamos ano passado, como eu disse, em outubro foi realizado o plantio. O lúpulo ele precisa ser tutorado, ou seja, a gente precisa colocar um sistema de condução. Ele pode crescer de 6 até 8 metros de altura. E precisa, assim, ele é uma planta que exige de adubação, principalmente de nitrogênio e de potássio. Então, quem for implantar tem que ter cuidado com essas quantidades de nutrientes do solo. E principalmente, como a gente não tem instrumentos de suporte de colheita, ou uma colheita semi-mecanizada, hoje ainda é tudo manual. E é o início, não é? E é o início, certo? Então é uma demanda grande de mão de obra. Por isso que a gente fala que o lúpulo hoje ele é quase mais visado para a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar, os produtores vão estar na localidade e vão conseguir estar sempre manuseando com a planta quando for necessário. E quanto a esses produtores, como que vocês trabalham com essa associação? Como que foi fundada a associação? Em que objetivo maior? A associação ela começou a ganhar força ano passado, quando nós tivemos um encontro no MAPA de Porto Alegre. E aí alguns produtores de Santa Catarina começaram a gente conversar que a gente precisava ganhar força nessa cadeia produtiva. E aí a gente decidiu, não, então a gente vai criar uma associação a partir dali. Isso foi em dezembro de 2017.
E em maio de 2018, a gente realizou a Assembleia de Constituição da Associação, que foi realizada aqui no CAV. A associação hoje ela conta com aproximadamente 63 associados. A gente tem associado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, então ela está ganhando força perante a cadeia produtiva, começando a ter a cadeia produtiva do lúpulo, né? Indo além fronteiras. Indo além fronteiras, isso aí. E é uma troca de ideias bacana, né? É uma experiência de lá para cá, daqui para lá. Isso, com certeza, a gente está sempre trocando ideia e é isso que ganha força, porque é uma cultura que a gente não tem ainda muitos estudos. Esse estudo daqui de Lages, ele é considerado um pioneiro por aqui. Pioneiro. Tem alguns trabalhos de Curitiba, hoje tem alguns trabalhos também em São Paulo, mas assim, o que tem relatos ainda é esse. É uma área pequena, mas que aos poucos ela vai ganhando força e principalmente vai ganhando incentivo de pesquisa. Hoje a gente tem alguns recursos de pesquisa que são muito restritos, né? Então, para fazer pesquisa a gente precisa de incentivo e precisa de dinheiro. Alguns produtores aderiram a essa ideia aqui em Lages? Sim, nós temos 5 produtores em Lages. Tem um produtor que está investindo principalmente no lúpulo, que vai plantar 1 hectare esse ano. Então, devagar ela vai ganhando força. Mariana, e aqui? Bom, aqui o lúpulo, na verdade, ele é uma planta dioica. Isso quer dizer que a gente tem plantas masculinas e plantas femininas. Para a produção de cerveja, a gente utiliza apenas as plantas femininas. Por quê? Porque o lúpulo, a flor do lúpulo, ela vai produzir uma substância que se chama lupulina. E nas flores fêmeas eu tenho uma quantidade superior de lupulina que nas flores machos. Então essa lupulina é que eu vou ter os alfa e beta-ácido, que são os responsáveis para a produção de cerveja. São alfa, beta-ácidos e óleos essenciais. Então nas flores femininas eu tenho uma quantidade superior que as masculinas. E uma curiosidade, quando a gente encontra, aqui no Brasil não, mas na Alemanha principalmente, tem plantações de lúpulo e quando alguém encontra uma planta macho, obrigatoriamente a pessoa tem que cortar a planta macho, porque senão o pólen daquela flor macho vai fecundar a flor fêmea. E aí eu vou ter semente na minha flor e vai baixar o teor de alfa, beta-ácidos e óleos essenciais. Então a plantação de lúpulo obrigatoriamente tem que ser apenas de flores fêmeas. Bem interessante. Uhum. Então, como eu havia comentado, ele é uma trepadeira. Aqui nós estamos na estufa e essas plantas a gente utiliza para propagar. Então, a partir dessa planta a gente faz outras plantas, faz outras mudas. Quanto tempo tem essa aqui? Essa aqui ela tem aproximadamente 6 meses. É uma planta vigorosa que cresce aproximadamente 20 centímetros por dia no ciclo de crescimento. E aqui é onde vai sair os cachos, aqueles cachos? Isso aqui é onde que vai sair as flores, né? Então é no entrenó da planta, onde é que diferencia a gema, e dessa gema vai vir uma flor que vai daí dar a flor do lúpulo, que a gente chama de cone. Muito show. Bom, se nós estivéssemos no campo com essa planta, suponhamos que essa planta já estivesse no alto da nossa condução, com os seus cones formados. Para a colheita, naquele sistema de condução vertical, a gente adotaria o sistema de poda 10 centímetros acima do solo. Então, toda essa massa verde, ela viria para o chão e nós separaríamos as flores de ramos e folhas. Então, a gente pegaria só as flores. Então, toda essa massa verde, ela é descartada. E isso, a colheita, ocorre mais ou menos entre os meses de fevereiro e março. Então a planta colhe, após a colheita a planta ela entra em dormência e quando começa a esquentar, que é agora em setembro, elas começam a rebrotar. Então eu não preciso ir no campo e plantar uma nova muda. A partir daquela muda que produziu no ano passado, ela irá produzir esse ano também. Super prático. Super prático. Mariana, e depois seca esse lúpulo? Qual é o processo depois de cortado? Depois de cortado, recomenda-se secar o lúpulo, porque ele oxida muito fácil e perde as características cervejeiras dele. Então, colheu, secou, o ideal seria embalar a vácuo
E se você não for já utilizar na cerveja, pode armazenar num ambiente refrigerado. Quando a gente fala em lúpulo, não é só para cerveja. 95% é, Débora. Mas ele tem uma propriedade antibiótica também, não é? Propriedade antibiótica, ele pode ser usado como produtos contra insônia. Alguns cosméticos são feitos com lúpulo. Então, a propagação do lúpulo, a gente pode realizar ela através de uma estaca herbácea. O que seria essa estaca herbácea? Nós cortaríamos os ramos da nossa planta, cortaríamos a uns 10 centímetros daqui e plantaríamos ela num substrato, num saquinho. Então, a partir de uma estaca de lúpulo, eu produzo uma nova planta. E essa planta, ela fica assim pronta para ir para o campo em aproximadamente 2 meses e meio. Então, em 2 meses e meio, eu tenho uma nova planta de lúpulo. Ok, então, como já foi dito, o lúpulo pode ser propagado por rizomas, por estaca herbácea e também por micropropagação. A micropropagação, ela seria basicamente coletar alguns segmentos da planta, colocar em um meio de cultura e a partir desse meio de cultura, ela irá crescer, se desenvolver e surgir uma nova planta. Essas mudas que vocês veem nessa bandeja são oriundas da micropropagação. Bom, pessoal, essas mudas que vocês estão visualizando, nós fizemos a propagação dela a partir das plantas que nós temos aqui no CAV. E todas essas plantas, elas são usadas no nosso experimento aqui da UDESC. Se alguém tem interesse em comprar mudas de lúpulo, hoje o viveiro que está licenciado na venda é o viveiro Porto Amazonas, que ele fica localizado no estado do Paraná. Bom, a Mariana veio com a ideia de nós iniciarmos o trabalho com lúpulo há algum tempo e nós compramos a ideia dela. Junto disso, criou-se a demanda de alguns produtores que buscaram informação a respeito da cultura e não encontravam informações técnicas para a região. Isso fez com que a universidade buscasse alternativas para fornecer essa informação técnica de cultivo, de propagação, de qualidade do produto gerado. Então, nesse trabalho de doutorado dela, nós estamos trabalhando em parceria com uma empresa de maçã da região, que é a Sanjo, onde estamos tentando viabilizar a cultura do lúpulo para os pequenos produtores. O objetivo é gerar renda para os pequenos produtores, através da agregação de valor desse produto, que é o lúpulo, que hoje nós tivemos, no ano passado, nós tivemos 300 microcervejarias abertas no Brasil. Isso gera uma demanda muito grande por um produto diferenciado. Isso faz com que o pessoal busque características e padrões diferentes da cerveja. Antigamente você ia no supermercado e encontrava poucas marcas e poucas ofertas. Hoje você vai no supermercado, existem quase mais cerveja sendo oferecida do que vinho. Então é um mercado que tem plena expansão, tem possibilidade de plena expansão. O papel da universidade o que é? Gerar conhecimento. Gerar conhecimento, gerar informações para que possa ajudar o agricultor, ajudar o produtor a viabilizar a atividade econômica que é o lúpulo. Nós somos visionários e pioneiros nessa parte de cultivo e avaliação da qualidade do produto. E a universidade, a UDESC, sempre foi pioneira em algumas etapas da agricultura. E uma delas, entre outras, o lúpulo. Nós queremos fornecer essa informação que chegue mais rápido ao produtor. Não gerar papel, não gerar informação que fique vazia. Sim trazer o produtor para conhecer e que ele possa aproveitar do máximo conhecimento. Temos a Mariana, que está trabalhando com o doutorado dela. Ela está errando para que os produtores não errem mais. Nosso objetivo é esse, gerar conhecimento. Então, boa tarde. O meu nome é Ana Luísa Arruda. Eu faço mestrado em produção vegetal aqui pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Sou orientada do professor Léo Rufato e da professora Aike. E a gente está aqui, então, no laboratório de micropropagação, onde eu desenvolvo o meu projeto,
que especificamente é com morango, mas a gente tem também a cultura do lúpulo, que foi recentemente introduzida aqui no laboratório e na universidade para pesquisas futuras. Então, vou explicar um pouco para vocês o que acontece aqui dentro. Explicando um pouco da técnica, a micropropagação ela é uma técnica de propagação in vitro, onde a gente se consegue obter um grande número de plantas em um curto espaço de tempo. E essas plantas têm qualidades fitossanitárias superiores em relação aos outros métodos de propagação. Aqui eu tenho um frasco com um meio de cultivo que contém o lúpulo, então. Esse lúpulo ele está em fase de multiplicação, então a gente pega os segmentos nodais da planta que se encontra lá no campo e traz para dentro do laboratório, introduzindo esses segmentos nodais nesse meio de cultura. Através disso, esse meio de cultura ele possui todos os nutrientes necessários para que a planta se desenvolva, então o lúpulo vai crescer e se multiplicar. Consequentemente, a gente vai obter um grande número de plantas a cada geração de multiplicação. Nós temos aqui, então, um lúpulo já bem multiplicado e, nesse outro frasco, um lúpulo que foi recentemente colocado no meio de cultivo novo. Então, de uma planta, a gente consegue obter, de um único explante, a gente consegue obter milhares de outras plantas, que vão ser geneticamente iguais, elas vão ser multiplicadas, enraizadas e, posteriormente, em estufa, elas vão ser aclimatizadas, ou seja, elas vão passar do processo in vitro para o processo ex vitro, no substrato. E, a partir do desenvolvimento dessas plantas em estufa, elas vão ser, então, levadas para o campo. Esse meio de cultura, ele contém, então, todos os nutrientes necessários para que a planta se desenvolva. É como se ele fosse o solo. Então, temos macronutrientes, micronutrientes e vitaminas, tudo o que é necessário para que a planta se desenvolva. Para ele ficar geleificado dessa forma, para que a planta consiga se sustentar nesse meio sem que haja a queda, é adicionado um componente chamado de agar, que ele é semelhante ao que acontece na gelatina. Então, ele deixa o meio geleificado para que a planta consiga se sustentar nesse meio de cultura. Bem, então existem algumas formas de comercializar o lúpulo. Dentre elas tem o lúpulo verde, que a gente colhe o lúpulo e já coloca para fazer cerveja. A gente pode comercializar o lúpulo seco, em flor, que seria nesse caso. Ou também os lúpulos pelletizados, que seriam aqueles formas de lúpulo mais arredondados, mais cilíndricos, que é o que o pessoal costuma conhecer. Bem, para a produção de cerveja, utiliza-se aproximadamente 1 grama de lúpulo para 1 litro de cerveja. Mas essa quantidade ela varia conforme o teu estilo de cerveja. Essa 1 para 1 geralmente é para um estilo Pilsen. Se a gente utilizar cervejas mais carregadas em lúpulo, a gente pode chegar de 20 a 40 gramas de lúpulo por litro de cerveja. Então, o lúpulo na cerveja ele tem uma função de dar amargor, através dos alfa e beta ácidos, e de dar aroma. E os aromas, geralmente, eles provêm dos óleos essenciais que contém no lúpulo. Quando utiliza-se lúpulo em flor, os cervejeiros gostam ou preferem utilizar uma quantidade superior do que utilizariam para o pellet. Então, fazer cerveja com lúpulo em flor precisa de uma quantidade um pouco acima do lúpulo em pellet utilizado. Então, essa é a flor do lúpulo, que é conhecida como cone. E dentro da flor do lúpulo, se nós abrirmos, toda essa parte amarelinha dentro é a lupulina, que é essa lupulina que vai dar as características de amargor e aroma para a cerveja. Então, pessoal, nós vamos agora abrir uma cerveja que ela foi elaborada no mês de maio, aqui no CAV. E para a elaboração dessa cerveja, nós utilizamos o 100% do lúpulo que nós colhemos aqui no CAV da nossa área experimental.
Ela tem um estilo característico de uma Session IPA, que é um estilo um pouco mais leve. O lúpulo que nós utilizamos, então, foram 3. Cascade, Columbus e Chinook, que são cultivares do hemisfério norte. Mariana, finalizando então, vamos brindar a este momento, a esse produto tão importante e tão promissor aqui na Serra Catarinense. Vamos lá, vamos quebrar os paradigmas que não se pode produzir lúpulo no Brasil. Pode sim, nós vamos degustar agora com uma excelente cerveja. Saúde!